Retornando com o doutor Antônio Adilson Salgado, aposentou recentemente como juiz, 28 anos como juiz em Montes Claros. Doutor Adilson, o senhor deve ter boas lembranças desses 28 anos, né? Jorge, sinceramente que tenho. Eu me considero muito feliz na profissão que tive, sabe? Passei por grandes dificuldades, preocupações, perdi a noite de sono analisando fatos que iam acontecer no dia seguinte, quando eu iria me preparar para julgar. Muitas vezes tive dúvidas grandes, preocupações, mas eu tenho a alegria de dizer que, no geral, tudo aconteceu muito bem comigo, sabe? Fui muito feliz, muito respeitado. Acredito até que eu também respeitei muitos outros, desde réu até parte, seja rica ou pobre. De modo que tem muito boas recordações. Tem algum processo assim que traz mais lembrança para o senhor? Que tenha ficado mais conhecido, que tenha dado mais trabalho, que tenha sido mais... Tem vários processos, mas não merece assim destaque especial nenhum. Um único caso que eu tenho coragem de citar foi um crime ocorrido em Almenara, quando a própria família matou um fazendeiro importante lá, por problema de relacionamento. Esse crime foi de uma repercussão tremenda, uma preocupação enorme, envolvia ameaças até às autoridades, inclusive a juiz. Esse fato que eu não queria dizer o nome, porque a família tradicional de lá existe até hoje, muitos são meus amigos. Esse fato me preocupou muito. E eu sempre evitei dar-me por impedido. Achava que não era bom para juiz, ainda mais naquela época onde não tinha nem juiz em Jequitinhonha, que era a comarca vizinha. Eu fiz questão de não dar por suspeito, mas foi um caso rumoroso, difícil de mexer, uma tocaia difícil de desvendar, com mentiras de todos os lados. Esse fato me marcou muito, mas eu acabei tendo a sorte de decidir e tudo deu certo afinal. O senhor foi juiz na área criminal e na área civil. Qual das duas é mais complicada para o juiz? A área civil é muito mais complicada. É muito mais complexa, o número de leis é extremamente maior, detalhes de lei. Tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a área civil é a mais complicada. Na área criminal, por exemplo, você vê que 2 fatos ponderantes resolvem o processo. Você olha se existe a materialidade, que é a existência do fato punido ou proibido pela lei penal, e o autor desse fato. Então, sabe que houve o fato proibido, no caso, no meu exemplo, a morte de alguém, e o autor é João. Então, não tem jeito, tem que condenar, e aí agora o restante é só dosar a pena, cujos critérios estão no Código. Então, é muito mais fácil, eu chego a chamar isso de feijão com arroz. Embora tenha o outro aspecto, né, do assédio. No momento aqui em Montes Claros tem juiz sendo assediado por ser juiz criminal, né? O mundo moderno, com esses crimes terríveis de tráfico e outros parecidos, tem esse outro aspecto da preocupação que o tribunal tem insistido em nos dar proteção, ou dar proteção ao juiz, de todos os ramos, mas principalmente o criminal. Esse é o aspecto que complica no crime. Mas no civil você vai enfrentar milhões de questões extremamente polêmicas, né? Fui também juiz trabalhista durante os 10 anos antes de chegar em Montes Claros. E juiz eleitoral? Juiz eleitoral quase a vida toda, né? O eleitoral também dá muito trabalho, né? Muito. Eleitoral é um processo assim veemente, né, que o político está em cima, cada um quer ter direito, não é fácil de conduzir. E a política é apaixonante por natureza, né? Sem dúvida.
Então isso deve gerar muito conflito, né? Muito conflito. Para a justiça. Muito conflito. Mas eu fui muito feliz, repito isso, mas é para agradecer a Deus mesmo, sabe? E nessa área eleitoral, o senhor lembra de algum fato assim interessante? Que tenha te dado muito trabalho? Jorge, eu julguei muitos casos polêmicos, sabe? Que me deram trabalho, que me deram preocupação, porque tinha pressão de todo lado. Mas eu prefiro não destacar nenhum, porque tem fato até recente, conhecido demais aqui na cidade, e que eu prefiro deixar de lembrar agora, sabe? Uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer um juiz e não tive oportunidade. Quando um juiz de primeira instância julga um processo, dá a sentença, e depois na segunda instância, a segunda instância modifica a sentença, isso causa algum constrangimento ao juiz? Eu respondo por mim. Nunca tive o menor constrangimento. Eu adotava a política de julgar com a minha consciência o meu livre convencimento, e depois que eu assinava a sentença, eu não tinha mais compromisso com o processo. Considerava assim, e quando vinha o recurso eu ficava satisfeito, para ver se eu tinha acertado ou não. Sempre fui muito feliz, um número imenso das minhas sentenças foram confirmadas. Isso, quem lida no Fórum de Montes Claros, que está me ouvindo, sabe que eu não estou falando o que não é a verdade. Mas quando reforma, eu respeitava totalmente e ficava até muito satisfeito. A hora que o processo baixava, eu mandava executar a sentença conforme norma do tribunal, com o maior prazer possível. Sempre tive um relacionamento enorme no tribunal e sei que eu era muito considerado lá, então respeitava, como sempre respeitei. Aliás, é a obrigação do juiz, porque graças a Deus a justiça é formada de degraus, né, como uma escada. Doutor Adilson, outra pergunta que eu também gostaria de fazer ao senhor é o seguinte, eu acho que vai interessar muito a quem nos está ouvindo. O senhor começou como juiz em Montes Claros há 28 anos. Naquele tempo, Montes Claros era uma cidade bem menor, onde o juiz conhecia todo mundo, lógico. Hoje a cidade cresceu muito, o juiz deve conhecer muito pouca gente, porque a cidade virou uma metrópole. Era mais fácil ser juiz naquele tempo, que conhecia todo mundo, ou hoje que não conhece ninguém? Jorge, eu não faço distinção, porque o princípio que eu adotava é que, conhecendo ou não, sendo amigo ou não, o meu modo de agir era o mesmo. Tanto é que a maioria dos advogados daqui, os mais antigos, que foram meus colegas da advocacia, que tem alguns vivos ainda, pelo menos me lembro de mais de 10, tornaram-se meus amigos fraternos. Eu decidia, caso em que eles patrocinavam, com clientes meus amigos, do meio rural, por exemplo, que eu hoje sou um pequeno ruralista, decido o caso dos fazendeiros, convivo com eles, com a maior naturalidade, não distingo o estranho, nunca distingui, fiz distinção entre o estranho e o... E o senhor nunca sofreu muita pressão, não? Sempre pressão moderada, ponderava que tinha direito. Aliás, o juiz não gosta de receber a parte para conversar. Eu até fui criticado por isso. Entrava no meu gabinete, quem quisesse, fosse parte ou não, eu recebia, conversava, ouvia, falava se vou analisar, se eu entender que você tem direito, será feita essa justiça. Se entender que não, você vai ter o dissabor de receber uma sentença contrária. Foi essa a minha norma de vida no judiciário e foi isso que me deu a felicidade que eu tive de viver bem, sem ameaça, a vida inteira. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos logo em seguida com o doutor Antônio Adilson Salgado.